Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre a queda no número de brasileiros que bebem e logo após dirigem. Isto é um número mais do que satisfatório. Ainda não o ideal. Seria possível, nesta questão específica, ser utópico, achar que isso poderá ser resolvido definitivamente? Não é um sonho, digamos, eslavo, um sonho da Dinamarca, um sonho tu tá dando da Noruega. Não, tu está dando os piores exemplos, que esses caras Pois são os que mais bebem no mundo. Exatamente, porque as pessoas pensam assim. Mas no Dinamarca, trânsito, eles são os que melhor têm os que têm o melhor comportamento. Agora, isso é interessante. passou a ser bom exemplo o que estava sendo É mal. verdade. Agora, mas até certo ponto pode parecer paradoxal, né? O pessoal que mais bebe, porque nessas Os regiões... exemplos da Escandinávia. Nessa região, na Escandinávia, o pessoal às vezes passa de segunda a sexta sem beber e tem um porre oficial de sexta, sábado e domingo. Mas bebem assim, né? É o Kerb da embriaguez. Não, mas bebem mesmo. Mas aproveitando, por que eu falei que eles têm o melhor comportamento, né, nas estradas? A gente tem uma média, o principal dado, né, que a Organização Mundial da Saúde utiliza é o número de mortes no trânsito numa população de 100 mil habitantes, para que fique um dado coerente, né? A média mundial do último relatório é 17,4 mortes por acidente de trânsito em cada 100 mil habitantes. 17,4 a média mundial. Tá? Se a gente avaliar os dados, por exemplo, da Dinamarca, Noruega, França, o índice deles é 5, 5,5, 6. E nós, brasileiros, temos um índice de 23,4. Né? Por isso que eu disse, eles são referência. Né? Então, Europa, Estados Unidos, Canadá, eles têm O que pode chegar à conclusão que as mortes no trânsito desses países da Escandinávia são todas elas causadas por embriaguez. Exato. Isso também é uma conclusão possível. Não por falha mecânica, por imperícia, sim, etc. As poucas que são as poucas registradas isso é uma conclusão possível, sim. Mas o que eu vejo que está atrás de tudo isso é uma palavra única: educação. Com certeza. Com certeza. Esses povos, eles são educados, entendeu? São pessoas educadas. O nosso grande problema aqui é a falta de educação, né? Eu conversava com um paciente meu ontem e ele dizendo assim: olha, a minha conduta da minha vida, toda ela é baseada no que o meu avô e a minha avó me ensinaram. Respeito à palavra comprometida, o que é combinado é combinado, o que é marcado é respeitado. Eles hoje ninguém respeita ninguém. Né? Sabe que isso causa muita satisfação pessoal e decepção social? Com certeza. Porque você empenha a palavra e cumpre. Você combina e cumpre. E não cumprem contigo. Dorme satisfeito, mas desapontado com o que pensa. Era o meu amigo, que eu pensei como era, não é, etc. Aí por diante. Não, doutor psiquiatra, específica. É bem isso, que até ele citou esse exemplo, que ele tinha marcado com um amigo tal hora, que chegou 30 minutos antes, para não atrasar. Aí ele falou, o cara era muito meu amigo e tal. E o que vem atrás disso? Respeito. Né? E no trânsito, é o fato de tu não respeitar o outro, né? A falta de respeito, a agressão no trânsito, a ansiedade que nós todos estamos, né? Então, acho que isso é tudo resultado dessa situação que se usa a droga para quê? Para amenizar essa ansiedade, para amenizar a nossa própria depressão, que nós estamos todos muito tristes com essa crise que nós estamos passando, que é uma crise nunca vista, né? Uma coisa absurda, né? Então, na verdade, o que eu vejo é o seguinte: essa transição de um século para o outro, né? Na verdade, nós estamos ainda numa transição de valores, né? Então, tu não sabe o que é certo, o que é errado, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos avós, nós somos vítimas das ditaduras, né?
Então, nós somos vítimas da ditadura militar, da ditadura dos nossos pais, e agora nós somos vítimas da ditadura dos nossos netos, né? Porque a gente sempre foi submetido, a gente sempre faz o que querem e nós queremos agradar ao outro. Então, tu tem que estar sempre abrindo mão, até no próprio trânsito, né? Se tu abrir mão para o outro, não tem problema algum. Agora, se tu não abrir, aí tu é ameaçado, né? E tu vê assim no trânsito, né, que eu cito o exemplo dos próprios profissionais, que a balada segura tinha que ser feita também entre os profissionais do trânsito, entre os taxistas, entre os motoristas de ônibus, né, porque eles têm um risco grande, né, maior ainda, né? Então, como eu dizia, eu prefiro, quando eu ando de táxi, andar com meus amigos aposentados que viraram taxistas, porque eles são mais calmos, mais tranquilos, do que alguns mais jovens, que às vezes a gente vê que eles estão numas... Não quero dizer que todos os motoristas jovens usem droga ou tipo de coisa, mas às vezes eles são muito precipitados, muito agressivos, né? Então a gente tem que rever tudo isso. Uma questão clássica de educação no trânsito, que é também instrutivo. Por exemplo, eu nunca tive uma definição melhor, uma definição clara para o que é fração de segundo. E aprendi no trânsito o que é fração de segundo. O senhor sabe o que é fração de segundo? Fração de segundo. Fração de segundo é o tempo exato entre a troca no semáforo de cor e a buzina do carro de trás. Isso que é a fração de segundo clássica. A impaciência, a intolerância, Exato. a chatice, Exato. não é? Mas o Jefferson ia falar uma Não, coisa. Eu estava dizendo que as abordagens hoje do Balada Segura, elas são feitas indiscriminadamente com relação a taxista, a caminhoneiro, né? Então, às vezes a gente aborda... de ônibus é feito? De ônibus é também. feito. Nós abordamos também colegas policiais, colegas do Detran, colegas da Polícia Civil. Agora tu me relembrou uma coisa. Deixa eu contar uma historinha aqui, fazer um parênteses. Eu fui secretário de saúde de Pelotas. E na minha época, tinha muito acidente com as ambulâncias. Os caras capotavam as ambulâncias e os caras morriam das capotagens e dos acidentes ocorridos com a ambulância. Morriam do socorro. Morriam do socorro. Tá entendendo? Eu fui ver que os caras morriam mais na ambulância por batidas e capotagem do que por algum fato lá, por esfaqueamento, tiro ou outro acidente. Aí eu fui lá ver, eu disse, vem cá, o que estava vendo com vocês? Né, eu sentei lá com os motoristas das ambulâncias, vem cá, o que estava vendo? Isso está ficando uma loucura. Aí fui descobrir, né, que vários deles eram alcoolistas, né? E aí eu determinei o seguinte, olha aqui, minha gente, a ambulância não vai correr. Ah, mas tem que correr porque é emergente? Não. Por quê? Porque vocês causam mais morte correndo no trânsito do que com o próprio fato da doença. E eu vou provar uma coisa que pressa não adianta nada, porque senão na UTI lá ninguém morria. Então vocês vão respeitar a quilometragem dentro da cidade e vão parar com esse troço. Foi o jeito que eu consegui. E eu vou detectar aqui quem usa álcool, que vocês vão denunciar aqui. Já se conheceram, a turma, sabe aquela turma lá das ambulâncias, né? O pessoal ficava ali esperando, e aí fazia o churrasquinho, a cachaçinha e coisa. Isto pode determinar uma recomendação básica para o taxista quando entrar no carro. É anunciar o destino e pronunciar uma frase. Devagar que eu tenho pressa. Tem uma música. Boa. Eu queria até aproveitar o gancho da educação, da bebida, etc. Uma manifestação que a gente ouve muito, tanto quando a gente está participando da Balada Segura e socialmente, né, a gente ouve muita reclamação do eu bebi uma cerveja só, eu tô bem, eu tô sóbrio, o pessoal faz 4 lá na frente, né, Jefferson faz e começa a... Mas essa história do 4, tu sabe como é que é o bebum esperto, né? Faz um 4 aí. Antigamente era com as pernas, né? Mas quando ele tá bêbado, o que ele faz? Faz um 4 e faz um 4 com os dedos. Então, a gente vê muita revolta, né? Eu bebo uma cerveja, 2 e não faz nada, eu tô bem. Né? Eu acho que a gente tem que deixar um esclarecimento
para a população que a gente não tem como fazer leis personalizadas. Né? A gente não tem como determinar limites de alcoolemia. Pois é, mas aqui eu quero confessar que eu sou um dos culpados. É a minha culpa, né? Um dos culpados dessa lei, quando foi feita essa lei sobre a detecção da quantidade de álcool no sangue, da alcoolemia, estava uma dúvida se era 0 ou se podia ter um certo ponto, uma tolerância, né? Eu me lembro que era o deputado Hugo Leal, lá do Rio de Janeiro, né? Hugo Leal, que era o que promovia a lei. E aí o Conselho Nacional de Trânsito chamou os experts de cada área. E eu era do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e fui indicado, na época o presidente era o atual ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, e aí eu fui indicado por ele para representar lá o Conselho Nacional de Secretários de Saúde sobre isso. Como eu sou psiquiatra, o pessoal, porque o Conselho tinha pessoas de todas as áreas, transporte, justiça, educação, todos os ministérios. Aí eu firmei não, tem que ser 0, tem que ser tolerância 0. E eu me lembro que os colegas diziam assim, olha que essa lei vai te prejudicar a ti mesmo. Um dia tu vai escovar os dentes, usar um Listerine que tem álcool, ou tu vai tomar um licor, tu vai sair da casa da tua avó para ir ali. Não, tem que ser 0, porque no Brasil não pode ter. Ó, tu vai ser vítima e tal. E foi uma discussão, e eu firmei posição, fui muito veemente, né? Que tinha que ser tolerância 0. Mas nesses casos, né, quando a gente tem sempre a contraprova, o reteste, para justamente evitar, né, o caso de etilometria positiva devido a um licor, a um bombom, etc. Mas a gente tem que pensar que existem pessoas que mesmo com uma etilometria de 0,05 gramas de álcool por decilitro de sangue, já podem ter algum tipo, né, de prejuízo na sua capacidade psicomotora. Então a gente não tem como... O reflexo fica diminuído, né, fica lento, tu demora mais tempo de reagir. E esse vai ser um problema muito grande mais para frente com a maconha, né? Uma vez que a maconha impacta de uma maneira muito diferente cada uma das pessoas. E eu queria aproveitar e deixar aqui o convite para todos os interessados, né? Uma vez que agora em outubro, de 16 a 19, lá em Gramado, a gente vai ter a 21ª edição da Conferência do Conselho Internacional em Álcool, Drogas e Segurança no Trânsito. Então, a gente vai ter profissionais, experts de todo o mundo para discutir e para que as pessoas possam entender de onde vem esse limite, por que né, por que a tolerância 0, né, por que em alguns países é permitido o uso de maconha ou dirigir sob aliás, onde a maconha é permitida, não é permitido dirigir sob efeito dela. Né? Tem que ter esse cuidado. E em alguns países, o limite, a alcoolemia, ela é diferente dependendo da faixa etária. Né? Então, tem muito para se discutir ainda. A gente tem bastante passos e avanços ainda pela frente, né? no que tange a segurança no trânsito. Diga, Batista. Lembraste faixa etária. Que faixa etária está bebendo mais? Isso é constatado durante a balada, né? Exatamente. Atualmente, o que a gente tem verificado, nos deparado, é com a faixa etária entre 20 e 30 anos. A faixa etária hoje que mais tem a incidência do álcool, jovem. Né? É o jovem, realmente. É a faixa da área de risco em tudo, né, doutor? Depois fale sobre isso. Não, e é bom chamar a atenção. Entre os jovens, as 3 maiores causas de morte são, em primeiro lugar, homens, jovens masculinos. Esse é o nome. Homicídio. Violência, né? São as mortes externas. Homicídio, acidente de trânsito e, em terceiro, suicídio. Exatamente. Nas meninas já é o contrário. Em primeiro lugar é o suicídio. Né? E as meninas também estão bebendo mais e com idade inferior, menor. Né? Idade menor. Tenra idade é o termo que se usa. Então a gente vê as meninas já se embriagando aos 12. E usando outras drogas aos 12. E aí o que ocorre? Por que elas têm a maior causa de morte pelo suicídio? Que o uso de drogas leva
a sexualidade ativa já precoce e a diminuição do autocontrole. Exatamente. E as gravidezes. O elenco todo. Sim. As gravidezes na adolescência, né, indesejáveis. Aí elas, no primeiro momento, tentam o aborto, aí não conseguem abortar e aí se desesperam e tentam se suicidar. Tu olha, é um prato cheio para a psiquiatria. Né? Homicídio, suicídio e acidente de trânsito. Não, então, e a maioria das mortes são causadas por motivos fúteis nos homicídios, além da guerra do tráfico, por motivos fúteis em bar e botequim de jogo de sinuca. Aí o pessoal começa a beber, está ali na volta, aí daqui a pouco um olha para a cara do outro. Grande parte dos homicídios... taco é uma arma, a bola é outra arma. Não, e o motivo, qual foi o motivo? E a garrafa que está na mão. O motivo é porque o cara olhou, mas é sempre lá no meio da madrugada, né, porque já estão tudo bem, no início não, olhou para o outro, falou uma bobagem, qualquer coisa, dá-lhe com o taco na cabeça do outro. Mas é o prejuízo na avaliação de consequências. Né? Tá, esse é um grande problema do álcool. Isso aí é uma constatação. Absurdo. Tá. Aí o prefeito de Diadema, lá no interior de São Paulo, viu que tinha um número tão grande de homicídios e causados... Fechou às 10. O que ocorreu? Esse exemplo não foi copiado por ninguém. E o pior, que o resultado foi excelente. Ele conseguiu diminuir em 50%. Por que ninguém imitou? E não foi por falta de divulgação. Não, ao contrário. Porque o Brasil inteiro debateu isso. Debateu isso, todo mundo sabe. Ao contrário. Sabe o que proliferou no Brasil nesse período? Os chamados, principalmente no interior do país, os 24 horas. São estabelecimentos que vendem bebida alcoólica 24 horas. E aqui nas capitais, os postos de gasolina com as suas lojas de conveniência. E no interior, inclusive, a gurizada se reúne em torno da loja de conveniência e ficam bebendo até a madrugada. E aí ocorre tudo isso, racha... Né? E aí o racha, consequentemente, com acidentes, e aí vai. E essa questão do interior, ela é muito importante, né? Uma vez que a gente vê os dados que nós temos dessa pesquisa, né? Eles são focados nas capitais. Então, se eu não me engano, a redução aqui de Porto Alegre foi de 20%. Né? Em alguns estados, até, nós tivemos alguns estados tiveram um infeliz aumento, né, no número de pessoas que afirmaram beber e dirigir. E quando eu estava dando aula lá no Nordeste, a gente deu aula, eu e uma equipe de professoras do centro, demos aula para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Estadual. Eles falavam muito, né, relatavam muito que eles viam uma nítida diminuição no comportamento de beber e dirigir depois da implementação da lei seca. Então, é urgente que se leve esses esforços de fiscalização para o interior. É importante também fazer um ganchinho contigo. Faça. No Nordeste tem um fenômeno. Sabe onde que ocorre o maior número de mortes em acidentes de trânsito? Não é nas grandes capitais brasileiras, é no interior e principalmente no Nordeste. E sabe por quê? Porque no Nordeste, o nordestino aposentou o jegue e assumiu a motocicleta. E a moto nas areias. E aí eles andam... Nas dunas. Também. E carregando, eles carregam... E fazendo transporte. Gente, e não usam capacete e uma alta incidência do uso de álcool. Então, a maioria dos acidentes com moto... Isso é importantíssimo. E é um detalhe. Sabe quantos acidentes com moto tem no Brasil por dia? Tu tem esse dado? Não. Era 25, depois passou para 27, eu não tenho certeza. Porque, né? Hoje, segundo... É bom pesquisar para confirmar isso, mas hoje parece que já está em 30 e tantos acidentes diários. E a gente pensa sempre que eu sempre lembro quando falo em acidente de moto, dos motoboys daqui de Porto Alegre, ou de São Paulo, imagina andar naquele trânsito de São Paulo. Não, ali o pessoal se cuida, tem muito acidente e tal, né, mas a maioria é nas cidades do interior e principalmente do Nordeste. Porque quando se fala em trânsito, todo mundo pensa no carro.
né? Mas metade das mortes causadas por acidente de trânsito no mundo tem como vítimas os mais vulneráveis, que são ciclistas, pedestres e motociclistas. Idosos pedestres, não é mesmo? E crianças. Porque não se pensa nessas pessoas. Agora, aí é a questão né? de educação, né? Eu vi esses dias, me deu uma dor, assim, eu ouvindo na rádio de manhã, né? Um coitadinho de um vovô que foi atrás do cachorrinho no corredor do ônibus. Foi pegar, lembra dessa história? Falei um mês isso, acho. Me deu um dó, né? Então, assim, nós temos que ter educação, é o seguinte, eu me lembro que em Ijuí, que eu acho que é a cidade que tem o trânsito mais educada do mundo. Antes de Gramado, né? Antes de Gramado, Ijuí. Até inclusive, é o seguinte, o carro para o pedestre passar. Não interessa se está vermelho, se é faixa disso ou faixa daquilo. Isso é educação. E isso é hábito, é cultural, porque aquele que não para nas outras cidades, quando está visitando Ijuí ou Gramado, para começa a parar. Então deixa eu te dar um exemplo. Então, dê esse exemplo nos seus últimos 2 minutos de hoje aqui nesse programa. Tá bom, estamos então deixa eu te dar um exemplo. Ele está com saudade, Batista. Estou com muita saudade. Primeiro que eu adoro o Batista, né, pelo conhecimento, né? Porque o Batista é a verdadeira universidade. Não, ele tem um conhecimento universal, ele sabe tudo que é assunto. Eu fico parado olhando, tipo, pô, mas ele sabe isso. Né? Ele estuda escondido, ele estuda antes tudo, né? Ele vem aqui dar show. Sabe que eu não sei a pauta antes de chegar. Ah, é? Então é uma universidade mesmo. 1 minuto, Ricardo. 1 minuto para Está passando esse tempo ligeiro. Não, eu vou falar hoje do mau exemplo. Eu trabalhei na região noroeste do estado, e aí eu atendia Santa Rosa, e atendia Augusto Pestana, Santo Augusto e Juí. E um dia eu estou com uma colega nossa, uma grande amiga minha, lá em Santo Augusto, e aí uma pessoa queria atravessar pedestre e ela abaixou o vídeo e disse assim, tu pensa que tu está em Ijuí? Eu não acredito. Isso, né? Tu pensa que está em Ijuí? Isso aqui não é Ijuí. Ou seja, a primazia era o Paulo. Uma grande querida amiga minha, aquela que me desculpe, não estou citando o nome, já estou citando a cidade, já entreguei ela. Né? Mas tu vê o exemplo, pensa que. Aqui não chamou a atenção, pensa que tu está em Ijuí. Então nós temos que enaltecer essa educação, né? Nós todos somos pedestres. Essa é a grande verdade. Nós nascemos, vivemos e morreremos pedestres. Pedestres que nascem acenando, porque o primeiro gesto ao nascer é levantar a mão, ou estender a mão. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Esperamos sempre contar com a sua presença. Jefferson Sperb. Tranquilo, reforçar então essa nossa questão de conscientização. Há pouco falado bastante em educação, a gente está trabalhando essa questão, né, com a população. Referir o projeto de lei encaminhado na Câmara dos Deputados, onde o Detran quer então criminalizar esses sites aí que divulgam as locais de balada segura, está tramitando no Congresso, para nós tentarmos então terminar com essa mensagem negativa desses sites. Gostaria de agradecer a participação. Estamos à disposição no Detran. Muito obrigado. Dr. Jefferson Sperb, chefe da Divisão de Fiscalização de Trânsito do Detran, seccional do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Órgão de Estado do Detran, que realiza um trabalho relevante, que tem profissionais na sua gestão, que merece a consideração, o respeito de todos e merece a boa companhia que sempre procura. Daí o convênio com o Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que também tem este trabalho de excelência no atendimento da população em geral. Mais uma vez, Dr. Jefferson Sperb, muito obrigado pela participação no Democracia. Doutora Roberta Silvestrin. Eu queria agradecer, então, a oportunidade, novamente, reforçar o convite a todos que tiverem interesse em participar, então, do T 2016, que é esse congresso, a 21ª Conferência do Conselho Internacional em Álcool, Drogas e Segurança no Trânsito, e deixar um aviso para, caso eu encontre algum dos espectadores na balada segura em algum momento, que não se assustem,
que a gente está junto com o Detran, conduzindo, então, mais um importante estudo na testagem dos drogômetros. Então, talvez a gente se encontre por aí nas noites de Porto Alegre, né? E eu falo isso para as pessoas não se assustarem, porque como nós estamos juntos com o Detran, muitas vezes as pessoas ficam temerosas, né? Porque como elas recém fizeram o teste do etilômetro com eles e nós convidamos elas para participar da pesquisa com o drogômetro, as pessoas ficam muito assustadas. Então, eu aproveito para dizer que nós não podemos incorrer em nenhum malefício para os nossos participantes de pesquisa, né? Então, não temam conversar conosco da equipe de pesquisa, uma vez que isso é um estudo necessário, né, para a gente continuar melhorando os nossos índices no trânsito brasileiros e no mundo todo, quiçá, né, uma hora dessas. Muito obrigado. Doutora Obrigada. Roberta Silvestrin, do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sobre o qual referimos há pouco, pela participação no Democracia. Nós tivemos uma conversa com o telespectador, Exatamente. mais um diálogo, Nos uma interlocução à disposição, né, do quando Dr. precisar. Ricardo Nogueira. Eu peço que os telespectadores entendam que essa demasia de generosidade faz parte da personalidade de quem dedica o seu conhecimento profissional à comunidade do Rio Grande do Sul, mas que tem isto que é indispensável no melhor do ser humano, que é a chamada afetuosidade. Portanto, considerem por conta do afeto que foi referido aqui no encerramento da sua participação por hoje do Democracia. Dr. Jefferson, é preciso que todos tenham a compreensão de que o trabalho do Detran na fiscalização nada mais é do que um auxílio ao comportamento das pessoas que de forma adequada devem manter não o contato apenas com o veículo, mas o contato com o outro.